Olá, meus irmãos, paz e graça. Quem vos fala é o pastor Patrick Ribeiro e estou muito feliz porque hoje está iniciando a nossa terceira semana na nossa jornada de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Jornada essa que está dentro do nosso ciclo, de ministrações no decorrer deste ano da jornada Casais Renovados. Lembrando bem que a nossa jornada de casais renovados não é algo exclusivo para quem é casado, mas sim para todos que querem entender mais sobre casamento, os jovens que querem se casar, homens e mulheres que já foram casados e que estão aguardando, no Senhor um varão, uma varoa, alguém para poder compartilhar o que o Senhor tem ministrado em seu coração. Nossa jornada de casais, então, querido, ela é aberta para todo mundo que queira saber sobre relacionamentos e como fortalecer o seu relacionamento pessoal e como ajudar outros também. Então, eu gostaria que você pudesse se inscrever na nossa jornada, venha fazer parte conosco, porque tem sido bênção. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde eu posto materiais, onde a gente conversa sobre isso. Temos também um aplicativo da igreja, onde eu posto devocionais, e temos palestras mensais falando sobre temas específicos que você vai poder ter acesso acessando o nosso site, ok? Lá tem tudo, todas as informações que você precisa. Bacana? Os irmãos que já estão conosco, eu peço para compartilhar, convidar novas pessoas, porque tem sido abençoador. E a nossa próxima palestra será sobre comunicação não violenta, ok? Vai acontecer nos dias 26 e 27 de abril. Dito isso, vamos para a nossa devocional de hoje, gente, que com certeza vai edificar a sua vida e vai te abençoar muito, porque o tema é fantástico. Nós vamos falar agora sobre quebrando ciclos, autorresponsabilidade na prática. Você já se viu em um ciclo, sabe, de padrões destrutivos? Aquela coisa que volta e meia você está repetindo, volta e meia você comete? Pois é, esse ciclo vicioso, Deus hoje tem uma palavra para você, para que você possa sair dele. Gálatas capítulo 6, verso 5 diz: pois cada um deve levar a sua própria carga. Por mais que pareça que esse versículo é um versículo egoísta, individualista, cada um do seu quadrado e cada um faz o seu, a gente sabe que não é esse o princípio geral da Bíblia. A Bíblia fala sobre comunhão, levar a carga uns dos outros e ajudar uns aos outros. Mas nesse verso, esse em específico, fala de autorresponsabilidade. Você precisa se responsabilizar pelos seus erros, seus acertos, suas tomadas de decisões. É sobre esse contexto que nós estamos falando de autoconhecimento. Foi a primeira fase, e agora estamos falando sobre autorresponsabilidade. Então, muitas vezes, nós nos vemos presos a esses padrões destrutivos, E podemos até perceber que sempre repetimos esses mesmos erros, irmãos, enfrentando os mesmos desafios ou sentindo, que a nossa vida não avança. Você já sentiu isso? A pergunta que eu quero fazer para você é: o que tem te impedido mudar? Se você percebe que o ciclo, tem gente que está no ciclo de dívida, consegue pagar, já faz uma outra e nunca sai do ciclo de dívida. Sempre está devendo algo, sempre está devendo, sempre está apertado financeiramente. O que fazer para sair desse ciclo, de dívidas após dívidas? Será que realmente é o seu dinheiro que é pouco? Será que realmente os recursos que não chegam? Será que realmente isso é algo do governo, que as coisas só aumentam? Irmãos, esse é um exemplo de ciclo que muitas vezes estamos presos. Porém, eu quero falar uma coisa para vocês. A autorresponsabilidade é um princípio fundamental para quebrar ciclos negativos e assim, irmãos, assumir de fato o controle da própria vida. Isso significa que, ao invés de culpar os outros ou as circunstâncias, nós precisamos reconhecer o nosso papel nos resultados que colhemos e buscar mudanças reais. Porque é isso, às vezes a gente está culpando o governo, culpando as coisas que ficam cara todos os dias, culpando A, B, C por resultados. E, na verdade, como Sara Beatriz canta, e na realidade o maior vilão sou eu. Entende? Jesus está te chamando hoje para você ser um agente ativo de transformação na sua própria vida.
Eu disse ontem a vocês sobre o fruto do Espírito, que muita gente delega ao Espírito Santo mudanças comportamentais, que é papel dele. Mudar é uma parceria entre o Espírito Santo e nós. Entende essa verdade, meus queridos? Então, creia nessa verdade que o Senhor te colocou aí para ouvir nesse vídeo de hoje. Então, Jesus está te chamando para isso. Ele está te convidando para reconhecer as suas falhas, a buscar o seu crescimento e a seguir, a partir desse momento, um novo caminho. Agora, por que nós repetimos esses mesmos padrões? Por que a gente não consegue, muitas vezes, sair desse círculo vicioso? Então, para entender essa questão e assim buscarmos respostas assertivas para essa pergunta, nós precisamos entender 5 coisas. Obviamente, gente, tem mais, mas para não ficar grande, eu vou me ater com vocês 5 questões. A primeira delas, inclusive a gente já tem falado de algumas dessas que eu vou listar aqui na nossa jornada. A primeira delas é crenças limitantes. Muitas pessoas entendem que crença é apenas dentro do contexto da fé, do acreditar em Deus, em crer em Deus. Mas crença vai além disso, né? De crer em Deus. Crença é tudo que você acredita, tudo que é uma verdade para você, na sua mente, no seu consciente. Então, quando você acredita sobre uma informação, acredita em algo acerca de você, isso é a sua verdade e você vai começar a se comportar a partir desta verdade. Então, por exemplo, alguém que olha para o seu casamento e diz: sempre foi assim, então não tem como mudar não. Ou olha para o marido e fala: isso não muda não. Só eu conheci ele, assim que a gente casou, ele se tornou essa pessoa que, se eu soubesse que era assim, eu nem tinha casado com esse traço. Essa mulher não vai mudar não. Isto é, você tomou para você uma verdade de que essas pessoas não mudam. Então a crença é algo que você acredita e que se torna uma verdade até que absoluta em alguns momentos para você. Entende? Às vezes essa crença é sobre você mesmo, né? Só sobre os outros. Tipo, não mudo não, já tô velho, passarinho velho, não aprende a cantar e não dá para mim essas coisas, enfim. Então você tomou isso por verdade e acabou acreditando nisso. Uma outra coisa que pode ser um padrão, né? Que pode ser um fator que te impede de sair desse ciclo de repetições, né, de padrões que está danificando a sua vida, seu relacionamento, é a falta de consciência. Por isso nós começamos essa jornada falando sobre autoconhecimento, que é trazer à consciência comportamentos que antes nós não tínhamos. Obviamente, a gente precisa de ajuda. Quando eu falo sobre feedback, eu estou dizendo que a opinião do outro, a sugestão do outro, a percepção do outro é muito importante para que eu possa entender quem eu sou ou como eu me comporto. Então eu tenho a minha percepção, eu tenho a percepção das pessoas que estão próximas a mim e eu tenho a percepção do Senhor. Dá um pulinho lá e dá uma olhadinha sobre feedback, você vai entender isso que eu estou dizendo. Terceiro, o medo de mudar. Gente, mesmo padrões ruins podem parecer seguros por serem conhecidos, sabe? É o meio mais fácil. É a maneira que você já acostumou resolver determinada situação. Então é confortável, no momento em que você estiver diante de uma questão que precisa ser resolvida, você partir para aquilo que você já tem hábito a fazer. Por exemplo, pessoas que têm divergências de opinião, conflitos dentro de casa, relacionamento, muitos já estão habituados a resolver isso na briga, gritar um com o outro, acusar, falar que o erro é do outro. Então, é muito mais cômodo partir para um caminho que eu já estou executando ele há muito tempo do que tentar mecanismos novos. Por isso que é tão difícil pessoas darem sequência em jornadas como essa, e eu louvo a Deus porque você está aqui, porque muitos começam jornadas como essa e vão se deparando com situações que ele é obrigado, entre aspas, tá? Pelo processo, ou muda ou abandona. Ele se vê nessa situação. É como se fosse um elástico, vai mudando, vai te forçando a tomar novo comportamento. Ou você muda,
ou você se sabota, que é achar que está fazendo e não está fazendo. Por isso eu te dou um conselho, faz as coisinhas direitinho para que você não se sabote. Mesmo os padrões ruins, como a autossabotagem, que eu também já falei aqui, pode parecer o caminho mais seguro e você sempre vai escolher. Então, quando você estiver diante, eu vou dar soluções mais à frente, mas já adiantando, quando você estiver diante de uma situação que te exija ter uma postura diferente da que você sempre adotou para uma solução de problema, vai vir aquele nó na cabeça e até mesmo a desconfiança. Eu nunca fiz por esse caminho, nunca testei isso, eu nunca tentei fazer assim. Será que dá certo? Olha, quando você começar a pensar nisso, você já vai começar dando passo para mudança, entende? O medo de mudar é um dos fatores que nos deixa presos a ciclos destrutivos. Quarto lugar, a culpa e a vitimização. Gente, eu até comentei no início desse vídeo, a gente prefere culpar os outros ao invés de assumir a nossa parte. E aí a gente entra nessa questão de vitimização. Eu conheço pessoas diariamente que, diante de uma situação que sai do seu controle ou que não dá certo, primeira atitude mas fulano não fez assim. Mas Beltrano, mas você não sei o que, não sei o que. Sabe? Eu não começo dizendo assim, poxa vida, eu, olhando bem, nessa situação, eu vejo que eu tive uma parcela e essa parcela minha contribuiu. Claro que eu não sou totalmente culpado, mas eu tenho minha parcela nisso. Então, por minha parcela, eu quero admitir meu erro e pedir perdão. Mas eu quero também dizer que você contribuiu nisso e nisso, ou essa situação contribuiu assim, e nós precisamos encontrar um caminho juntos para sairmos disso. Olha que coisa linda, quando você se coloca dentro do problema, quando você admite que tem. Só que tem pessoas que veem a questão da falta de consciência, né, que é o ponto 2 que eu falei aqui, às vezes não tem consciência de que ele está também junto. Gente, tudo que acontece na nossa vida, de certa forma, você tem coparticipação. Ou a permissão, ou por displicência, ou porque estava no lugar errado na hora errada, ou porque... Entende? Você precisa compreender e fazer uma meia-culpa para que compreenda, para que perceba, desculpa a redundância, de que você tem uma parcela e você pode resolver a sua parcela. A dos outros, os outros vão fazê-lo, mas você precisa se responsabilizar. E aí a culpa e a vitimização não permite que você faça isso e te deixa preso no ciclo de padrões destrutivos. E aí, meu irmão, por fim, nesse porquês, né, que nós estamos retidos nesses mesmos padrões, é a falta do planejamento. Entenda bem, imagine você que está de mudança de uma casa para outra. Você que mora de aluguel, ou já morou de aluguel, ou que já fez uma mudança de cidade ou de uma casa para outra. Você saiu da casa dos seus pais para sua própria casa, enfim. Pensou ou mudou um móvel dentro de casa ou de quarto. Todo mundo já passou por algum tipo de mudança na vida. E percebe comigo a transição. Primeiro, você bagunça, né? Você tira tudo do lugar, coloca em caixas e gera aquela confusão. Quem vai mudar sabe, é sujo debaixo de trás do guarda-roupa, revela toda a sujeira, revela na mudança. Papéis que estavam sumidos há décadas aparecem, coisa que você não, já tinha buscado, cansado de procurar, acha, e aquilo que você quer tá procurando, que você tinha acabado de ver, some. Acontece isso. Uma bagunça inicial. Depois acontece a transição, que é a bagunça de saída da casa. Depois a bagunça da transição, que é carregar no caminhão, o caminhão levar a outra casa. E aí vem o descarregar, que é a bagunça do recomeço. Até você montar cada móvel, colocar cada roupa no cabide, colocar cada vasilha no armário. Gente, é mais um processo. Perceba, então, que na mudança comportamental é a mesma coisa. Primeiro, isso aqui, essa jornada está bagunçando sua mente, não está? Fala aqui na descrição, comenta aqui se
tudo que nós estamos fazendo aqui não está desconstruindo, mexendo com valores que você achava que era imexível e agora está mexendo. Pois é a bagunça da mudança e é super normal. Vai acontecer até você ter passado o processo de mudança e reorganizar suas ideias em uma nova perspectiva. E glória a Deus, nós vamos chegar nisso. Então, para que isso aconteça, gente, tem que ter um planejamento. Você não chega assim, vou mudar hoje e vou desmontando sem procurar uma casa, sem arrumar o lugar, sem lá lavar a casa. Tem todo o planejamento. Então, planeje mudanças, né? Então, assim, em vez de ficar sempre buscando caminhos mais práticos para mudar, para fazer as coisas, melhor dizendo, procure planejar. Olha, eu vou parar de dormir tarde. Eu estou dormindo tal X horas, eu vou passar a dormir Y hora. Então começa a planejar. Se você não consegue dormir, por exemplo, você dorme 1 hora da manhã praticamente todo dia, quer passar a dormir às 11, então ok, se organize a cada meia hora. Olha, eu vou essa semana tentar dormir meia hora antes. Meia hora para mim vai ser minha meta. Conseguiu? Percebeu que está dormindo agora 00:30? Ótimo. Não vou começar a dormir agora meia-noite. Ok, você percebe? Transição, aproximação. Isso na psicologia é chamado de modelagem. Toda vez que você faz algo que te aproxima daquela meta, você vai se habituando. Planeja isso, irmãos, em nome de Jesus. Sabe? Quando nós lemos em João capítulo 5, versos 6 e 8, vai falar lá do paralítico do tanque de Betesda. Jesus vai perguntar para ele assim, você quer ser curado? O homem responde, sabe como que o homem responde? Se fosse Jesus te perguntando, você quer que eu resolva esse problema? Qual é o problema que você está enfrentando agora? Se Jesus te perguntasse, você quer que eu resolva esse problema agora? Qual seria a sua resposta? Pois é, o rapaz lá do tanque de Betesda responde Jesus cheio de justificativa. Não tenho ninguém para me ajudar. Gente, o cara está diante dele, está oferecendo ajuda, Deus desceu do céu e foi lá. Ele está há 39 anos. Olha, antes de Jesus nascer, ele já estava lá 9 anos. 9 anos de Jesus nascer, ele estava lá. Passou 30 anos de Jesus na terra, Jesus encontra o camarada e ele está lá. Jesus não aceita desculpa, gente. Não aceita, sabe? Jesus, ele quer que você dê comandos claros. Sabe? Jesus, ele sempre fez isso, ele dá comandos claros, ele não dá meias palavras. Ele diz, olha, levante-se, pegue a sua cama e anda. Então, o paralítico veio com desculpa, veio culpando os outros que não o jogam. Jesus, não, eu não quero desculpa, eu quero te dar um resultado. E levanta, faz o que você tem que fazer, pega a sua cama e anda. Bora? Claro, gente, estou contemporizando aqui. Então, qual lição a gente pode tirar disso, meu querido? Enquanto o homem ficava falando, ocupando os outros, Jesus simplesmente aponta para ele, para a sua responsabilidade pessoal e ação. Olha, se autorresponsabilize, isto é, levante-se. Ação, pegue a cama e anda. Ponto. Querido, meu irmão, você que está me ouvindo aí, pare de ficar culpando o pastor, os presbíteros, a igreja A e B. Deus está te chamando para uma autorresponsabilidade. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Provérbios 9, 12, se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Olha isso, gente. Responsabilidade pessoal. As suas escolhas impactam diretamente a sua vida, querido. Tiago 1,22 vai dizer que sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Ouvir não basta, irmão, tem que fazer. Mateus 7, 24 ao 27, Jesus vai dizer lá na parábola dos 2 alicerces, né? Aquele que constrói sobre a rocha e aquele que constrói sobre a areia. O que constrói sobre a rocha é a palavra, o insensato ignora as verdades de Deus e vai sofrer a consequência porque a casa dele vai cair. Sabe? Quem é sábio se responsabiliza com o cumprimento da verdade. E a gente precisa entender isso, buscar uma renovação da nossa mente. A mudança começa dentro de nós, com uma nova forma de pensar e, naturalmente, uma nova forma de agir. A autorresponsabilidade é uma ação que eu faço comprometendo primeiro com Deus e comigo mesmo. Esse termo refere-se a assumir o controle da própria vida, meu irmão. Pare de ficar achando que os seus problemas estão nos outros, que as situações acontecem por causa dos outros. Não,
tudo começa por causa de você. Reconheça as suas falhas, as suas escolhas moldam a sua realidade. Anota aí, minhas escolhas moldam a minha realidade. Olha bem, William Gracer, ele moldou, né, vou dizer aqui uma palavra que fugiu aqui, ele elaborou isso, a teoria da escolha. Ele fala que ninguém pode, né, nos fazer sentir ou agir de determinada maneira. Nós que escolhemos responder às situações. Ah, fulano falou isso e fez isso comigo e é por isso que eu fiquei assim. Gente, fulano falou e fez, mas você tem o poder de escolher de ficar chateado ou não. Não é sobre o que faz com você, como você reage. Eu sei que pode parecer jargão, pode parecer uma frase de para-choque de caminhão, mas é uma pura verdade. Eu vou falar de experiência pessoal. A partir do momento que eu comecei a colocar isso na minha mente, olha, eu vou escolher como me sentir quando alguém me ferir. Eu não vou permitir que as palavras que alguém diga para mim faça em mim aquilo que eu não quero sentir. Eu vou escolher que sentimento eu vou ter na minha bolsinha de sentimentos, chateado, raiva, tristeza, ok? Quando isso acontecer, eu vou buscar treinar o meu coração para escolher que sentimento ter. É por isso que às vezes os irmãos dão muito feedback, você é paciente, você é calmo, você é isso. Não estou falando que é fácil e não estou falando que também é difícil. Eu estou falando que com a ajuda do Espírito Santo, como eu falei ontem, nós podemos, queridos, ter paz em meio à guerra. Nós podemos estar alegres em meio ao caos. Nós podemos ter domínio próprio em meio às diversas tentações. Inclusive alguém tirar do sério, alguém querer te tirar do sério, alguém querer te humilhar, alguém querer te diminuir, alguém querer te frustrar. E, querido, ele quer, mas você tem o controle. Deus te deu domínio próprio para você dominar sobre você. Entende? E escolher se vai aceitar a provocação ou não. Se você aceitou, é porque você escolheu. Eu não sei como está meu tempo, mas talvez eu conte. Eu vou contar rapidinho uma história de um chefe, de um homem chinês, fugiu agora, um mestre chinês, né? Desculpa. Um mestre que tinha uma academia e tinha um discípulo que havia treinado e estava muito bom lá nas artes marciais, e ele então decidiu confrontar esse mestre. E ele chega na porta da academia, quem é da igreja já me ouviu contar essa história, e vai insultando o mestre, Os discípulos desse mestre saem da academia e vai querer agredir, porque eles não estavam aceitando o insulto que aquele discípulo que treinou bastante estava fazendo. O mestre falou, não, vocês não vão fazer nada. Ele veio aqui falar comigo. O mestre saiu e ficou ouvindo o dia todo os insultos daquele discípulo, né, que havia treinado fora e achava que poderia vencer o mestre. O discípulo, vendo que não surtiu efeito, ficou chateado, você é um covarde, por isso que eu saí dessa academia e fui treinar fora. Eu tenho condição de ser melhor do que você e você não quer me enfrentar, você está com medo de mim, e foi embora. Os discípulos que estavam treinando com o mestre ficaram frustrados com o mestre, ficaram chateados com ele. Assim, e aí o mestre percebeu isso e perguntou para ele, por que vocês estão chateados comigo? Ele, mestre, como o senhor recebe tanto desacato, o senhor recebe tanta humilhação no meio de todo mundo e não faz nada? Como o senhor não reagiu? Como o senhor não colocou ele para fora? E o mestre perguntou para eles assim, se ele tivesse trago um presente dessa viagem que ele foi fazer, desse treinamento que ele foi fazer, um presente bonito, caro, e me dado, para mim, tivesse trago para mim esse presente, e querer me dar, e eu falasse para ele assim, olha, eu não quero o seu presente, eu não vou receber, de quem ficaria sendo o presente? Os discípulos falaram, continuaria sendo dele, porque se o senhor não recebeu, permaneceria em poder dele, era dele. Os discípulos falaram assim, então o mestre respondeu, da mesma forma são os insultos. Se você não recebe, se você não toma para si, se você não veste a carapuça, fica feio para quem? De quem é os insultos? Aí eles responderam, é com ele, é dele. Ele, pois é, eu não quis receber, ele volta com os insultos dele para lá. Entende? Pare de querer culpar os outros, sempre é uma decisão. Na briga com seu cônjuge, já tem um ditado popular, quando um não quer, dois não brigam. Então,
entenda essa verdade. Claro que existem algumas linhas, alguns detalhes, algumas porquês que talvez você queira responder, mas com certeza nós vamos construir isso no decorrer das próximas áudios. Então lembre-se disso. Não é sobre o que fazem com você, mas como você reage. Albert não, o nome dele é Albert Ellis. Ele diz que as circunstâncias que nos afetam, não são as circunstâncias que nos afetam, mas sim a nossa interpretação delas. É isso que ele fala. Não são as circunstâncias que nos afetam, mas a nossa interpretação. Então, a pergunta que eu faço para você é: quais as interpretações que você tem tido acerca das coisas que acontecem com você? Qual a leitura? Já me veio aqui na memória uma outra historinha, mas vou contar depois, senão o áudio fica imenso. Então, eu quero falar uma coisa. Antes da gente concluir, o Paulo Vieira, né, que desenvolveu o método CIS, que você deve conhecer, enfim, ele fala sobre 5 princípios da autorresponsabilidade. Ele diz: eu sou o único responsável pela minha vida. Gente, aqui, obviamente, a gente está falando nessa atmosfera de autorregulagem e da responsabilidade que Deus já colocou na nossa mão. Eu sou o único responsável pela minha vida. O mundo não me deve nada. Se algo precisa mudar, essa mudança começa em mim. Por isso que eu tenho dito para vocês desde o início: faça a jornada sem querer enfiar a goela abaixo uma mudança no cônjuge. Essa jornada é sobre você e não sobre o cônjuge. Meus resultados dependem das minhas escolhas e eu posso aprender com os meus erros e melhorar continuamente. Esses 5 princípios, se você quiser anotar, pode acessar o aplicativo, e esse esboço aqui, meu material, ele vai tudo escrito para lá. Você pode acessar o texto na íntegra, ok? Então, um exemplo prático. Uma pessoa que sempre se atrasa para os compromissos pode culpar, por exemplo, o trânsito, pode culpar o despertador, pode culpar o parceiro que não acordou. Você não me acordou da hora que era para acordar. Mas quem é autorresponsável vai exigir dela mesmo isso. Ela vai reconhecer que precisa dormir mais cedo, planejar sua rotina e melhorar sua organização. Então, em vez de ficar culpando o relógio, o trânsito e as pessoas, ela não, eu vou ter que melhorar o horário que eu vou dormir. É simples, irmãos. Então, gente, eu poderia listar vários exemplos, mas eu não vou poder por causa do nosso horário, nosso tempo de vídeo, mas eu quero te trazer aqui um passo a passo, tá? Sobre quebrar ciclos. Eu posso dizer que eu tenho feito isso na minha vida, em algumas áreas, e olha, gente, eu tenho tido resultados fantásticos, porque, queridos, a gente vem de uma história de construção de personalidade, de características e comportamentos. Não pense aí que você vai conseguir mudar isso de uma noite para o dia, né? Eu estou nessa jornada de mudanças pessoais, que depois vocês vão saber como isso iniciou há tempos, e até hoje eu vou identificando áreas, vou quebrar esse ciclo, não vou mais fazer assim. Então, primeiro ponto aí, querido, é isso, é identificar o ciclo negativo. Qual é o ciclo que você reiteradamente está vivenciando regularmente aí? Então, o que você tem repetido na sua vida que tem trago frustração, tem trago problema para o seu casamento, vida espiritual, enfim, e identifica. Relacionamentos ruins? É falta de disciplina financeira? É vida espiritual irregular, estagnada, falta de oração, jejum? É procrastinação? Então, Pedro, ele vai negar Jesus lá em Mateus 26, né, versos 69 e 75, você pode ir lá analisar. Por que levou Pedro a negar Jesus? A autoconfiança demais da sua força, sabe? Quando ele foi testado, ele falhou. Após se arrepender, ele vai e quebra esse ciclo de autoconfiança. Porque, gente, a autorresponsabilidade é diferente de autoconfiança. E tem muita gente que, não, eu tenho que se confiar em mim mesmo, tenho que ter essa autoconfiança. A Bíblia mais critica a autoconfiança do que elogia. Muito pelo contrário. Maldito é o homem que confia no homem, que faz seu braço forte, né? E confia em seu braço forte. É isso que o versículo, né, fala aí. Então, isso é sobre autoconfiança, é confiar demais em si. É confiar demais na sua competência. O problema de Pedro, o ciclo de Pedro era a autoconfiança. Você percebe isso aí? Demasiada. Autoconfiança demasiada. Guarda essa palavra para você entender errado. Ok? Então, como você precisa trabalhar isso? Qual ferramenta prática? Eu quero te sugerir o uso do ciclo da realidade. É o nome da ferramenta aí. Então, vamos lá. Primeiro, você vai compreender a situação, depois o pensamento,
em seguida o sentimento, depois a ação e, por final, o resultado. Repetindo, situação, pensamento, sentimento, ação e resultado. Vou dar um exemplo prático disso aqui. Vamos falar de pessoas que procrastinam. Inclusive, né, nós tivemos um vídeo aqui falando sobre procrastinação. Então, sempre está procrastinando as tarefas de casa, sempre enrolando, né? Não é porque a pessoa é preguiçosa. Procrastinação é diferente de preguiça. Entenda isso. Mas é esse ciclo vicioso de sempre deixar para depois aquilo que pode ser feito no momento, ok? Então, qual é a situação aqui? Preciso fazer o serviço. Vamos pegar estudo, né? Vamos imaginar aí, pessoa que precisa estudar, mas procrastina em estudar. Fica mais fácil aqui para mim, como professor. Então, o pensamento é esse. Vai ser difícil e cansativo. Ou então, para quem é dona de casa, é muito serviço, tem muita vasilha para lavar, olha esse tanque como está cheio, olha essas roupas, a quantidade que tem, só acumulando isso, até lavar isso tudo. Esse é o tipo de pensamento sabotador que está lá. O camarada que tem que sair X hora, ele olha, não, tá cedo, daqui a pouco eu vou, e tá cedo, enfim, só vai enrolando. Beleza. Qual é o sentimento que gera desses pensamentos? Vem comigo, acompanha o raciocínio. Desmotivação. Quando você começa a pensar na dificuldade daquele processo, na demora daquele processo, no cansaço que aquele processo vai gerar, naturalmente, gente, o nosso cérebro vai olhar para tudo isso, porque ele não sabe diferenciar a realidade de imaginação, ele vai se desmotivar. Imagina aí uma pessoa desmotivada, vai desmotivar. Aí o que acontece? Qual é o resultado desse sentimento? Você vai adiar. Você vai adiar para estudar depois, você vai adiar para lavar depois, você vai adiar para poder ir mais. Daqui a pouco eu vou, quando estiver mais perto do horário eu vou. Aí chega o horário, não, dá para atrasar mais uns 5 minutinhos, eles esperam, não tem problema não. Entende? O resultado, gente, vai ser a falta de preparação, de mau desempenho, de privações, de contenda dentro de casa, de reclamação do patrão do atraso. Entende? Olha o ciclo. Gente, que ciclo horrível, tal da procrastinação detona. Agora vamos lá, vamos trazer uma solução para isso. Vamos quebrar esse ciclo, trazendo algo bacana para isso. Uma mudança de mentalidade vai quebrar esse ciclo. Vamos lá, vamos começar do pensamento. O pensamento novo, se o anterior é olhar a dificuldade e ver que vai ser difícil, cansativo, enfim, qual é o pensamento que vai ter que ser construído aí? Bom, se eu começar agora, posso estudar um pouco por vez. Olha, estudando um pouco por vez. Pensamento positivo, não é positivismo, é um pensamento proativo. Se você olha para aquele montoeiro de roupa, não, vou lavar aqui um pouco agora, porque já fica menos para amanhã. Ou a pilha de vasilha está suja, olha, se eu lavar agora, pelo menos uma parte, as mais gordurosas, ou as mais enfiadas de vidro, amanhã fica mais fácil. E aí você vai fazendo parcelas. Entendeu? Ou pode lavar, não vou lavar agora, porque amanhã é bom que a pia já amanhece limpa. Pensamento proativo, entende? Qual é o resultado? Maior produtividade e menos ansiedade. Quando você faz as coisas no tempo certo, você evita a correria e evita a frustração, gente. Vamos lá, vamos mudar esse ciclo de pensamento aí. Eu estou empolgado, irmão. Cada vez mais que eu venho aqui, eu venho mais empolgado. Entende? Então eu quero te dar aqui a ação prática de hoje, porque eu nem sei quantos minutos tem aqui o vídeo já. Vamos lá. Ação prática de hoje. Tá bênção demais esse negócio. Primeiro, escolha um ciclo que deseja quebrar. Procrastinação, ira, raiva constante no momentos adversos. Qual é o ciclo? Até medo da preguiça. Enfim, qual o ciclo que você precisa mudar? Identificou? Agora, identifique qual a sua responsabilidade nessa situação. Porque tem coisa, como eu falei, é sua responsabilidade, tem outras que é responsabilidade de outras pessoas. Você vai identificar a sua responsabilidade nesse processo. Então, em vez de começar culpando os outros, começar olhando para fora, comece olhando para dentro. Eu sou culpado. Eu gosto muito da conversa de Abigail com Davi, que eu já até comentei aqui, quando ela admite, olha, o culpado foi eu, o rei Davi, quando o Davi foi pedir comida ao marido dela. 3. Defina um primeiro passo. Como eu falei lá do exemplo de dormir mais cedo, sempre vai definindo. Esse é o primeiro passo, sabe? Para agir diferente. Se você mudar e dar o primeiro passo, começando a mudar na primeira, aqui hoje,
você já vai começar a ter resultados fantásticos. E, obviamente, isso tudo regrado, que é o quarto questão aqui, a oração, pedindo a Deus direção e também colhendo feedback de pessoas que você confia. Gente, eu quero encerrar dizendo uma frase de Tony Robbins, que ele diz: a mudança só acontece quando a dor de permanecer o mesmo é maior do que a dor da mudança. Percebe? A mudança só acontece quando a dor de permanecer o mesmo é maior do que a dor da mudança. Então, eu quero que você faça a comparação. Está do jeito que está é mais doloroso, frustrante, chateado e decepcionante do que a maneira que você gostaria de estar? Se está do jeito que está é mais tolerável, é mais tranquilo, você nunca vai mudar. Agora, se a dor de se ver assim, se o incômodo de se ver nessa posição for maior do que o incômodo da mudança, você vai mudar. Eu gostei dessa frase, por isso que eu trouxe para vocês. Então, pense comigo. Eu sou protagonista da mudança. Deus está me dando a oportunidade de mudar com a ação do Espírito Santo. Eu sou parceiro do Espírito Santo nessa mudança. Hoje é o dia de você começar a quebrar esses ciclos e viver o novo de Deus. Apocalipse 21:5 diz: eis que faço nova todas as coisas. Então, queridos, junte conosco, comigo, porque eu estou buscando mudar muita coisa também em mim, nessa mudança, e eu quero que você vai lá, comenta aqui, você tá ouvindo esses áudios, comenta e ajuda nós aí. Coloca aqui qual ciclo você precisa mudar. Aqui do meu cantinho esquerdo, aqui, ó, no final do vídeo, vai surgir uma playlist. Clica lá e assista os outros vídeos, tá certo? Deus te abençoe, curta, comenta e compartilha. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa pessoa que está acompanhando a gente nessa jornada, e eu creio que o Senhor está trazendo um tempo novo para a vida dela, para a vida dele. Eu os abençoo para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Paz.